Olá, meus amigos telespectadores do programa Segurança na TV, mais uma vez aqui pela tvdasartes.com.br. Nós estamos aqui com o meu ortopedista, amigo, Dr. Peter, e vamos falar um pouco sobre a segurança no seu sentido mais amplo, no seu sentido lato. Porque, na verdade, segurança não é só a segurança pública. A segurança abrange uma gama monstruosa de assuntos. E trouxe aqui hoje o Peter para que ele falasse um pouco sobre a parte médica, né? Sobre a segurança e algumas dicas, inclusive, às pessoas que nos assistem, para que elas tomem certo cuidado. Peter, primeiro, obrigado pela tua presença. Obrigado a você pela oportunidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a segurança no âmbito da medicina. É um termo grande, vasto, e a gente tem que levar em consideração que hoje nós vivenciamos uma insegurança geral, tanto no trânsito quanto nas ruas, né? A segurança com relação à parte policial. Além de tudo isso que é realmente ruim, a gente tem que levar em consideração um outro lado que as pessoas às vezes não param para pensar. Hoje, tanto os acidentes por questões de imprudência, de irresponsabilidade e até por questões de insegurança de pavimento, levam a acidentes enormes, com custo enorme para a nossa população e para os nossos hospitais. Para vocês terem uma ideia, hoje o Hospital das Clínicas ele tem mais de 50% dos leitos ocupados só por acidentes automobilísticos e de motocicleta. E isso faz com que não tenhamos vagas para outras situações, como cirurgias eletivas, cirurgias que você tenha que fazer em crianças que nasçam com más formações, correções de desvios, seja de coluna ou de patologia ortopédica propriamente dito. Então, você vê que uma pequena irresponsabilidade leva a uma insegurança de duplo sentido. Insegurança dentro do ambiente hospitalar, insegurança para as pessoas que nos rodeiam. Outra situação também são as situações que todo mundo ouve diariamente, são balas perdidas, que ocorrem, brigas e assaltos. A grande maioria das pessoas que recebem um ferimento por arma branca ou arma de fogo, por assaltos, quando não vão a óbito, normalmente fazem fraturas ou lesões músculo-esqueléticas. Então, são sequelas, às vezes, irreparáveis por ferimento de arma de fogo. E isso acarreta também a urgência médica e a necessidade de nós focarmos toda a nossa atenção para esse tipo de paciente que vem aumentando diariamente, que antigamente não se falava em crianças feridas por arma de fogo, e hoje é uma realidade diária, tem realmente sobrecarregado e preenchido os nossos leitos hospitalares de uma forma indevida. Então, tem que parar para pensar nisso. E, inclusive, a gente tem que... Outro dia, eu conversando com o Coronel Viana, a gente falando que a solução é nós educarmos, porque o custo disso tudo, né, é muito alto, né? E se nós tivermos com que a população tome mais cautela e nós consigamos diminuir esses acidentes e que ocupam aí 50% né, ou mais dos leitos, possam ser revertidos dentro dessa questão que você falou, das questões mais eletivas, né? Exato. Porque só assim é que a gente vai conseguir, na saúde, né, diminuir o custo dela, né, e fazer com que aquelas pessoas que de repente têm uma má formação, alguma coisa do gênero, consiga ser operado, porque tem leito para que ela seja... Tem profissional
né, capacitado e aguardando com o tempo hábil para fazer. E me diz o seguinte, me fala um pouquinho da questão mais interna das residências, né? Aquelas questões, aqueles acidentes que às vezes ocorrem dentro da sua residência, dentro da sua própria casa. São coisas diárias que a gente pega a nível de pronto-socorro e todo dia tem algum incidente como esse. Que a gente fala, Junqueira, a nossa população está ficando cada dia mais idosa. E com a idade, principalmente aquele idoso que não faz exercício, não faz atividade, então ele torna-se um pouco mais letárgico, ele tem uma predisposição à osteoporose e ele aumenta a sua probabilidade de fraturas. Paralelo a isso, chão liso demais, a falta às vezes daquela lixa nos degraus, aquele cuidado especial que temos que ter no banheiro com relação ao chão molhado, o calçado mais usado e o solado sem aquelas nervuras, isso acarreta queda. E queda para o idoso muitas vezes é fratura. E fratura para o idoso muitas vezes é cirurgia que pode sinalizar entre a vida e a morte. É muito frequente você ter uma senhorinha que fratura um colo de fêmur, que ela não é operada em tempo hábil, ela me faz uma escara, que me faz uma pneumonia e acaba falecendo aguardando uma vaga cirúrgica num leito hospitalar. Então, é assim, certas situações têm que ser muito bem vistas por os integrantes da casa para com as idosas e também para com as crianças, não vamos falar só das idosas não. Com relação aos cuidados com o calçado, aos cuidados com o pavimento, às vezes aos cuidados com banquinhos para pegar alguma coisa no armário, isso não é tão idoso que faz, também nós muitas vezes nos deparamos em situações assim, aquele banquinho vira e você cai. Crianças, muitas vezes, que não tem um corrimão ou não tem uma tela de proteção, que acabam rolando uma escada e se machucando. É muito frequente também você pegar, às vezes, situações de construção, casas em construção, em que temos tanque mal fixado, e a criança vai lavar a mão, vai lavar o rosto, vai escovar o dente, aquele tanque volta-se, quando ela se debruça sobre esse tanque de lavar roupa e acaba se ferindo, já peguei casos até de óbito, inclusive. Nunca subir em vasos sanitários para abrir a portinha ou para poder ligar o chuveiro. É muito frequente, o vaso sanitário às vezes está um pouco solto, ele quebra e aquela louça é altamente cortante. Então são pequenas bobagens, pequenas besteirinhas que acabam levando às vezes à morte de um cidadão. E não precisa, é uma coisa para parar para pensar e não dar sorte para o azar. Esconde o banquinho, põe uma cadeirinha, troca o chinelinho que está gasto, põe as devidas lixas nos degraus, põe a corrimão, ilumine bem o ambiente, né? Coisa barata, banal, que vai economizar uma vida e vai ajudar a gente na área da saúde. E aí você vai poder dar atenção àquelas questões que você mesmo já comentou. Você vê necessidade de uma eventual mudança? Eu falo isso porque nós conversávamos há pouco sobre a inteligência artificial. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, só para que nossos telespectadores entendam um pouquinho o que é inteligência artificial dentro da medicina, porque ela tem entrado muito no direito também. Na verdade, eu acho que a inserção da inteligência artificial foi através da medicina e agora já está no direito também, né? Inclusive, assim, alguns grandes países desenvolvidos na Europa, próprios Estados Unidos, Suíça, têm se adequado à robótica com o procedimento cirúrgico. Hoje você pode operar um joelho através de um telecomando, no qual, por um sistema de AutoCAD, que a gente chama,
você põe a ressonância desse paciente num sistema em sincronismo com os portais de telecomando, e ele determina os cortes que você vai fazer, por exemplo, numa cirurgia ortopédica de joelho. Então, isso dá mais precisão, desde que esteja tudo no devida calibragem, e isso acarreta até nos países lá fora. No Brasil ainda é uma realidade que está por vir, mas nos países lá fora, os cirurgiões que fazem as cirurgias por telecomando, por cirurgias com robótica, eles têm o seu seguro mais barato, e os planos de saúde dão prioridade a esses cirurgiões. Então você vê que é uma forma de você aprimorar, obrigar esse profissional a se aprimorar para dar um pouco mais de segurança intraoperatória. No Brasil, a gente sabe que o movimento nosso de pronto-socorro, o nosso movimento cirúrgico é muito grande. Então, nós, médicos no Brasil, somos assim de grande valia para determinadas situações de improviso, até porque a estrutura muitas vezes nos permite que façamos isso. Então, às vezes a gente consegue até operar até mais rápido que a máquina. Mas esse futuro será realmente presente, vai acontecer. Você sabe que há uns 4, 5 anos, eu recebi um paciente num outro hospital que eu trabalhava, acho que talvez um pouco mais. Esse paciente era um brasileiro que se fraturou no Japão. Ele tinha uma sequela de poliomielite. Ele teve uma queda, fraturou. O pessoal lá no Japão não tem poliomielite e quase não tem trauma. E ele ficou meio inseguro. Foi tão engraçado, porque colocaram ele numa imobilização provisória, mandaram para cá, me mandaram praticamente um livro com todas as determinações, a fratura, a classificação, o estado clínico, os exames, uma coisa assim muito bem ilustrada. E no final estava escrito o seguinte: e devido à nossa experiência não tão grande com pacientes com poliomielite e também com esse tipo de fratura, achamos que aí no Brasil ele vai ser mais bem tratado. Então chega a ser cômico, né? Porque é uma coisa que num país de primeiro mundo, mas talvez eles não estão tão acostumados com essas situações que a gente enfrenta no dia a dia. E que aqui no Brasil isso é uma realidade, né? O profissional, o médico, ele tem essa necessidade do improviso, porque nem sempre ele tem tudo o que realmente ele necessita, e nem sempre ele tem aquela atmosfera própria para aquela cirurgia. Então ele tem que ser um mestre aí da cirurgia, né? A gente acaba tendo que se lidar com situações totalmente, né? De repente você tem o único material, cai no chão. Opa, vou parar a cirurgia? Não, vamos tentar viabilizar esse implante, vou tentar esterilizar de uma forma rápida, eu vou tirar da caixa do outro paciente enquanto esteriliza esse. Quer dizer, esse tipo de iniciativa, esse tipo de jeito é típico do Brasil. E eu acho isso bom, tem sua valia. É importante sermos assim, porque a gente não se aperta com nada. Acaba se virando, entendeu? E, para terminar, me diz o seguinte: Peter, você está formado há? Vai para 30 anos, eu tô velho. 30 anos. Agora em 2018, eu vou fazer 30 anos de formado e eu vou fazer, acho que de Embu, 90 mais ou menos. Você bota aí 28 anos de Embu. E me diz o seguinte: o que você traduz, se você fizer uma radiografia, né? Vamos dizer, da tua profissão, o que mais aumentou em termos de cirurgia, né? O que mais saltou aos seus olhos, né? Nessa evolução desses 30 anos, o que hoje está mais presente que naquela época, no seu início de profissão,
era menos frequente em termos da parte cirúrgica propriamente dita? Hoje a gente enfrenta uma população obesa e muito mal condicionada, né? E isso tem acarretado mais incidência de dor lombar e dor no joelho. Hoje eu vou falar para você que 70, 80% do movimento de consultório é dor lombar e dor ao nível de joelho. E muitas vezes você percebe que é um indivíduo que está sedentário, que está peso exagerado e se atrela muito àquela situação. O médico, para tentar resolver com mais rapidez, ele pede um exame, ele avalia muito o exame e deixa de avaliar um pouco o paciente. Eu sempre brinco, falo com os meus pacientes que a gente tem que tratar o paciente, não a ressonância ou a radiografia no qual foi feita. Sim. Porque muitas vezes você orienta esse paciente, você dá uma diretriz para que ele faça um trabalho de fortalecimento muscular, de melhora das condições clínicas, oriente ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. E muitas vezes toda essa estrutura muito folclórica de exames acaba caindo por baixo, né, por desuso, e você consegue resolver o problema com uma coisa muito simples, que às vezes é só uma caminhada, um exercício, alguma coisa assim. Aumentou-se muito a quantidade de exames e diminuiu-se muito a credibilidade no profissional. E isso às vezes não é bom, porque quebra um pouco a relação médico-paciente, né? Eu acho que a relação médico-paciente ela tem que ser uma coisa que é um feedback. O paciente acredita, o médico acredita no que ele fala, os dois entram num consenso comum e traçam uma diretriz de tratamento. E hoje essa relação ela está prejudicada, né? Eu acho que isso é ruim. Isso é ruim e encarece também o custo dos planos de saúde, que vai encarecer lá na frente para todo mundo, para todos nós, né? Temos que otimizar mais os exames dentro da segurança, né? Não podemos deixar de pedi-los, mas temos que otimizá-los. Saber que o exame não está, Acima de tudo. não está acima de Ele tudo. é uma comprovação de um diagnóstico já pré-determinado na cabeça do profissional que está examinando. Isso é o que é até acho que uma norma que saiu, né? Que o médico tem que ficar um tempo mínimo com o paciente para fazer exatamente esta relação, né, médico-paciente. Existe uma norma que há tempos atrás ela era bastante respeitada. Hoje eu vou falar que dessa demanda e toda que está acontecendo, essa flexibilidade que nós tínhamos por alguns planos de saúde, alguns serviços, não tem tanto. Existem protocolos que você não pode demorar mais que X tempo, você não pode pedir mais que X exames, ou se, por exemplo, a nível de queixa do profissional, se ele atendeu com sorriso ou não, entendeu? Então, isso tudo deixou o profissional médico talvez um pouco mais inibido, né? Eu acho importante, eu acho que a gente tem que ter respeito mútuo, né? Mas deixar talvez o profissional atuar de uma forma mais livre, né? Para poder colher melhor os dados do paciente. Isso é importante. É tudo de bom. Peter, obrigado pela entrevista. Queria que você deixasse uma mensagem para todos os seus pacientes, seus amigos, né? Que não são poucos, eu sei. Sou um paciente seu também, mas sei de vários outros e que falam do seu profissionalismo, não preciso eu dizer, porque eu já ouvi de outros N pacientes, né, do seu profissionalismo. Mas eu queria que você deixasse aí um abraço e algumas recomendações a todos esses seus pacientes e amigos. Nessa história aí de quase 30 anos na nossa cidade, lógico que eu trabalhei em vários lugares. E trabalhei em lugares de ponta, lugares de hospitais de nível A, e vi a cidade de Embu das Artes e a própria ortopedia a crescer comigo. Eu direcionei Embu das Artes porque eu tenho um carinho especial pela essa cidade e pela população de Embu.
Enquanto nos outros hospitais eu era o ortopedista do plantão da terça, da quinta, e de vez em quando sabia o meu nome, aqui na cidade é o meu nome que fala mais alto. Então esse retorno de uma mãe que chega hoje com um filhinho no colo, que já foi uma criança que eu tratei de uma fraturinha, já foi um nenê que eu vi o pezinho, ou já foi um nenê que eu peguei no colo, uma criancinha, um bebezinho que a mãe estava aflita por algum motivo, isso me engrandece. Isso não tem nada que pague essa satisfação pessoal que eu tenho. Eu acho que eu posso agora ficar tranquilo com mim mesmo, que eu conseguindo realizar tudo que eu queria e que eu ainda vou tentar realizar muito mais pela nossa cidade. É bem esse recado. Hoje eu vejo a segunda geração dos meus pacientes voltando e às vezes agradecendo, entendeu? Isso é muito bom. Peter, Agradeço, obrigado. Junqueira, pela oportunidade. Imagina, que Você não isso. sabe quanto é legal. Não, imagina. A gente falar de segurança é sempre importante, seja ela no âmbito que for. Até porque as pessoas precisam ter essa visão e essa visão de pertencimento, e elas precisam, né, nos ajudar, porque, na verdade, você está lá para curar um problema que a pessoa adquiriu ou promoveu aquele problema. Então, ela tem que saber que ela também é parte integrante, né, desta relação. E que se ela tentar e conseguir minimizar ou não acontecer aquele fato, entendeu? Ela vai tirar um horário seu para atender uma outra pessoa que de repente necessite muito mais. É que eu falo, o orçamento na saúde, ele não fecha no país mais rico do mundo e no país mais pobre muito menos. Há tempos atrás, num congresso, estávamos fazendo um cálculo aproximado que nos Estados Unidos, se nós formos operar todos os idosos que porventura continuarem se quebrando na devida proporção que vem acontecendo, se nós não dermos, por exemplo, uma ênfase na osteoporose desses idosos e está aumentando a vida, né, deles, o orçamento americano estoura em acho que mais ou menos 2030, 2035. Quer dizer, todo o orçamento vai estar direcionado somente para as fraturas. Isso não pode acontecer. Então, ou a gente realmente se conscientiza e começa a entender que o problema é de todos e que nós temos que evitar os acidentes, tratar os nossos pacientes, porque senão vai ter gente que não vai ter direito a se tratar, não vai ter direito a médico e coisa e tal. Isso não pode acontecer. Meus amigos, um forte abraço a todos e nos vemos numa outra oportunidade. Agradeço.